Olá, leitores! Hoje eu vou falar sobre o Duque e eu. O Duque e eu é o primeiro volume da série Os Bridgertons, escrito pela Julia Quinn e publicado no Brasil pela editora Arqueiro. E a notícia maravilhosa é que nada mais, nada menos, Shonda Rhimes está adaptando a série para a Netflix. Eu sou muito fã da Shonda, minha série favorita de todos os tempos é Grey's Anatomy, então eu queria acompanhar a série da Netflix devidamente apresentada a seus personagens. Então eu corri atrás e fui ler o livro, Procurei a série literária que eu ainda não conhecia, eu nunca tinha lido nada da Julia Quinn. Eu também li muito pouco de romance de época, então foi realmente maravilhoso dar esse pontapé aí com a Julia Quinn. A série acompanha a matriarca Violet e os seus 8 filhos. E essa história acompanha a 4ª filha, a Daphne. No prólogo, nós somos apresentados ao Simon e como foi a sua infância, bastante sofrida devido à rejeição do seu próprio pai. E já nas primeiras páginas, a gente entende como que toda a história vai ser construída. E passamos a acompanhar fervorosos como que vai ser a união da Daphne com o Simon. Eu não acredito que isso seja um spoiler, porque nas primeiras páginas, assim, bem no comecinho mesmo, a gente já consegue imaginar isso. E o interessante da história mesmo é ver como que isso acontece, é o desenrolar. Como são muitos personagens, neste primeiro volume a gente não conhece muito aprofundadamente todos eles. Mas o que a gente conhece, a gente já fica muito curioso. Ela parece que desenvolve muito bem seus personagens e eu gostei muito de acompanhar a história da Daphne com o Simon. Essa é uma narrativa em terceira pessoa e todo início de capítulo a gente tem uma espécie de Gossip Girl, uma jornalista que descreve o que está acontecendo na alta sociedade. É uma coluna de fofocas mesmo. Eu gostei muito da leitura, achei ela bem fluida, mas infelizmente tem um ponto crítico que não desqualifica o livro, mas também a gente sabe que poderia ter sido bem melhor, que é o problema do focalizador. A Julia Quinn em O Duque e eu troca de focalizador assim de uma frase para outra. E como normalmente esses focalizadores é o Simon ou a Daphne, a gente consegue definir pelo gênero da frase. Então, ela ou ele, então a gente já imagina, é o Simon ou a Daphne. Então, não faz muita confusão. Mas a verdade é que de vez em quando você tem que parar e ver, gente, de quem que ela tá falando aqui mesmo? A gente tem que realmente dar uma pausada para poder entender de quem que o narrador está falando. E isso é tudo que um autor não deveria fazer. O escritor deve escrever a história da maneira mais suave possível, sem tropeços de linguagem, sem tropeços de técnica, para que o leitor comece a leitura e não perceba isso, que ele imerja na história sem qualquer tropeço, sem precisar voltar para entender alguma coisa, que realmente seja fluida. Essa troca de focalizadores às vezes é bem interessante porque a gente consegue ter uma visão mais ampla, conseguir entender mais personagens, mas se não tem ao menos um sinal gráfico, bate ali um enterzinho entre a troca de um focalizador e outro, fica confuso, há tropeços e realmente isso acontece em Duque e eu. De qualquer maneira, eu indico sim a leitura, porque eu me diverti bastante. É uma leitura bem leve, era o que eu estava precisando para este momento. Então eu me sinto preparada para assistir a série da Netflix. Eu não pretendo continuar lendo a série por enquanto, talvez num futuro próximo, porque como eu tô lendo muito pouco, então eu tenho que escolher muito bem aquilo que eu vou ler no momento para não perder as oportunidades. Eu tinha ficado me questionando por que a Shonda escolheu adaptar essa história, principalmente pelas outras séries da Shonda Land. E eu acho que eu entendi, lendo o Duque e eu percebi uma certa similaridade, e é um dos pontos que eu mais amo em Grey's Anatomy, que é a ausência de um vilão. Não tem uma pessoa que personifica o mal e que faz mal para os nossos protagonistas, não faz o mal para os nossos personagens. E isso também acontece no Duque e eu. Não existe um vilão maquineísta, sabe? Que incorpora o mal e faz mal para todos os personagens. Não. Aqui, tanto em O Duque e eu quanto em Grey's Anatomy,
As coisas ruins acontecem porque acontece na vida de todo mundo, porque pessoas têm os seus interesses, têm as qualidades e defeitos, mas não existe assim uma personificação do mal, entendem o que eu tô tentando dizer? Então, torcendo muito para que essa adaptação não demore a aparecer, fica aqui a minha indicação de leitura. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se puder compartilhar com seus amigos, eu vou agradecer muito. E boa leitura!